Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és agraciada, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, ficou perturbada com esta saudação, com o que ele disse, e pôs a se pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que no teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Amém. Quantos podem dizer amém? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus esta noite? Irmãos, esta noite é aniversário da Mahanaim. A Mahanaim não é um projeto do pastor Daniel, nem da pastora Juliana. A Mahanaim é um projeto de Deus. E como funciona, pastor Dixon, os projetos de Deus? Os projetos de Deus são diferentes do nosso. Até porque Deus nos dá o direito de projetar. Porque do coração do homem são as preparações. Do coração do homem são os planos, mas da resposta, a resposta vem da boca de Deus. Deus não proíbe você de projetar. Proíbe? Não. Agora, o projeto de Deus é um pouco diferente do nosso. Porque nem todos os nossos projetos estão dentro da vontade de Deus. E nem todos os projetos de Deus estão dentro da nossa vontade. Nem tudo que eu quero, Deus quer. Nem tudo que Deus quer, eu quero. Às vezes o projeto de Deus, ele vai aparecer como apareceu na vida de Maria. Maria, o texto diz, pastor Daniel, que ela era uma jovem de um pequeno vilarejo da Galileia chamado Nazaré. Qual é o nome do lugar? Nazaré. Nazaré não era uma cidade portuária, não era uma cidade comercial, não tinha nenhuma importância. Os irmãos se lembram quando Filipe encontra Jesus? E ele vai todo feliz contar para o Natanael, seu irmão. E quando o Natanael pergunta assim: mas esse Cristo aí, esse Jesus aí é de onde? Aí o Filipe responde assim: olha, Jesus é de Nazaré. Aí o Natanael diz assim: rapaz, Nazaré? E pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Nazaré era um lugar totalmente desacreditado. Mas lá morava uma moça, escute isso. O verbo precisava se tornar, vamos lá? O verbo precisava se tornar carne. Por isso que a Bíblia diz, no Gênesis, pastora Juliana, que a semente da mulher, a semente da mulher. Por que a semente da mulher? Porque Jesus não nasceu da relação de Maria e José. Quem colocou a semente dentro de Maria foi o Espírito Santo. Por isso que Jesus não é semente do homem. Jesus só é semente da mulher. Porque Jesus não nasceu de uma relação sexual. O Espírito Santo implantou dentro do ventre de Maria a semente e Jesus foi gerado assim. Maria está em Nazaré desposada. Maria está noiva. Maria está noiva. Quem aqui já casou? Quem já casou? Baixa a mão. Quem está noivo? Rapaz, só tem 3 noivos aqui. Irmão, quando uma pessoa está noiva, como a igreja está noiva, a gente tem uma série de planos, sim ou não? Quais são os planos? Onde eu vou morar? Vou morar em casa ou em apartamento? Vamos ter quantos filhos? Qual vai ser a cor da casa? E o enxoval?
Uma série de coisas. A Maria é noiva, Maria está cheia de empolgação, Maria está cheia de planos. A Maria é noiva de um rapaz chamado José. Cidade pequena, quem já morou, eu já morei. Todo mundo conhece. E a Maria está lá, pastor velhinha. A Maria está lá na casa dela, cheia de planos. Cheia de? Não, vai lá. A Maria está cheia de? Vou casar, onde vou morar? Que rua da vila a gente vai morar? Vou casar. O marido dela tinha profissão, era carpinteiro, o José. E a Maria está lá, de repente a Maria recebe uma visita que não foi marcada. A visita não foi marcada. Deus não avisou para Maria, olha, tal dia, tal hora vai chegar um anjo. A visita não foi marcada. Um anjo desce dentro da casa de Maria. Agora o anjo desce na casa de Maria, que está em Nazaré. Onde é a casa de Maria? Não, então levanta comigo as duas mãos, só para me te explicar uma coisa. Quando Deus tem um projeto... Não, levanta a mão. Quando Deus tem um projeto, você pode morar num beco sem CEP. Segura a mão levantada. Quando Deus tem um projeto, você pode morar num sítio onde o correio não chega. Se Deus tem um negócio para lhe confiar, Deus vai lhe achar. Deus conhece teu endereço, Deus sabe quem é você. Você pode dar glória a Deus, porque tem gente que não te conhece, mas Deus te conhece. O anjo desceu em Nazaré. E o anjo desce na casa de uma moça simples. Simples. Essa moça ia gerar o maior projeto que Deus já tinha. Deus precisava de um ventre. Deus precisava de um... Ei, irmão, você não tinha currículo para tudo isso não. Deus confia projetos extraordinários para gente simples que mora em Nazaré. Deus quer que o verbo se torne carne. Jesus tem que nascer. A pergunta, irmão, eu acredito que essa pergunta até no céu os anjos perguntavam, mas quem é que vai gerar o Cristo? Aí olhavam para dentro dos palácios, as pessoas importantes, e Deus dizendo, eles não sabem de nada. Eu escolhi Maria, uma moça simples de um vilarejo. O anjo desce dentro do casebrezinho de Maria e diz, salve agraciada. Irmão, Maria era tão simples que Maria fez assim, para saber se tinha mais gente lá. O senhor está falando comigo? Sim. Tu és bendita entre as mulheres. O Senhor é contigo. Comigo? Sim, o Senhor é contigo. Eu estou aqui enviado por Deus. Esse anjo aqui, irmão, ele foi de propósito. Esse aqui, o Gabriel, ele é acostumado a lidar com esse tipo de gente. O Gabriel, ele visitou muita gente no tempo bíblico, e ele só leva notícia para a gente assim. É só causa difícil. E agora ele diz para Maria assim, olha, eu tenho uma notícia muito importante para te dar, Maria. Qual notícia? Você vai se engravidar. Você vai se... Não, até as crianças falam agora, as crianças estão lá embaixo, não vai ouvir. Você vai se... Irmão, parece que eu estou vendo, pastor velhinha, Maria dizendo para o anjo assim, a cidade aqui é pequena, pai. Estou noiva ainda, o povo aqui é fofoqueiro. O povo de cidade... Eu vou engravidar, deixa para o senhor falar isso depois que eu casar. Engravidar como? Você vai engravidar e você terá um filho, e o nome dele será Jesus. Qual é o nome dele? Foi você que colocou o teu nome ou foi Deus? Não, pastor, Deus revelou. Não, amor, quem colocou foi tu. Deus pode até ter te dado uma inspiração, mas Deus dá direito de você colocar o nome que você quiser no seu filho. Sim ou não? Sim. Maria não teve esse direito. Maria não teve o direito de dizer, eu vou pôr o filho. Segundo, ele será chamado filho do Altíssimo. Filho de quem? Ah, eu pensei que ele seria chamado filho de Maria, porque não é Maria que é a mãe? Então Deus tirou Maria o direito dele ser chamado filho de Maria e de ter o nome. Agora Maria já está tendo que abrir mão do plano dela, porque Maria não está se programando para ter um filho de Deus, ela está se programando para ter um filho de José. A Maria não está preparada para ter um filho de Deus, ela está querendo ter um filho de Maria, filho de José. E agora o plano da Maria, que a Maria tinha, já está sendo interrompido. Aí o anjo diz para ela assim, olha, você vai se engravidar. A virtude, o Espírito Santo virá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
E foi prometendo. Primeira coisa que Maria pergunta. Primeiro, ela imaginou, ela pensou, antes de falar, que saudação seria essa? Meu Deus, o que esse anjo está falando? Eu estou noiva, preparada para casar com José. O anjo entra aqui dizendo que eu vou me engravidar, que eu vou ter um filho chamado Jesus, será filho do Altíssimo. Aí ela não aguenta, olha para o anjo, pastor Daniel, e pergunta assim: como será isso? Você pode repetir essa pergunta? Não, pergunta de novo, vai lá. Todas as vezes que Deus fizer uma promessa muito grande, que não tem a ver com a realidade, com a geografia, com a condição financeira que você está, você vai fazer essa pergunta: como será isso? Irmão, Deus é mestre em fazer isso. Pegar gente quebrado, falido, devendo, e levantar alguém em profecia e dizer: tu serás um empresário. O camarada de empresário de quê? Como será isso, meu Deus? Eu sou a pessoa mais quebrada desse lugar aqui. Como? Ano de 1998, eu estava com um terno verde alface xadrez, uma bota zebu, uma Bíblia católica, querendo pregar minha primeira mensagem no livro de Judite. Aí Deus usa a irmãzinha da igreja, ela aponta, pastor Dix, o dedo no meu nariz e diz: tu serás pregador do evangelho, viajarás o Brasil e o mundo. Eu estou na pior cidade do estado, no pior bairro da cidade, na pior rua do bairro. Pertencia à família pior da rua. Eu perguntei o quê? Como será isso? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quem enviou a promessa sabe como fazer ela se cumprir. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Deus não está procurando gente muito importante, gente muito sabida. Sabe o que Deus está procurando? Alguém que tenha um ventre que possa ser emprestado para Deus. Segure a mão levantada. Para não abaixar, pega a mão do irmão que está do lado. Há 12 anos atrás, Deus perguntou para o pastor Daniel e para a pastora Juliana: eu tenho um projeto lá em Santo André, mas eu estou precisando de um casal, eu estou precisando de uma família, eu estou precisando de um ventre. Tem coragem? Deus, é porque o meu plano, Deus está dizendo assim: não, eu quero saber do meu. Tem coragem? Mas eu estou em Honduras. Não, o plano é lá no Brasil. Tem coragem? Deus, mas eu ia para lá. Não, meu plano é para cá. Tem coragem? Tá certo, eu aceito. Quando você empresta o teu ventre para Deus, Deus não vai anular os seus projetos, Ele só vai priorizar o dele. Deus está te dizendo aqui: eu não proíbo você de viver teus sonhos, mas eu quero que você primeiro gere os meus. Dê glórias ao nome de Jesus. Você que está aqui, Deus está contando com você no ministério, na chamada, no reino. Dê glórias ao nome do Senhor, porque Deus te escolheu para algo extraordinário. Vamos lá. Como se dará isso? Você está aqui se perguntando: como vai ser? Viu a pastora Juliana contando? O culto começou em casa, foi para a escola, da escola foi na Almada. Foi lá na Almada? Almada. A igrejinha, eu estou lá pregando no culto. Olhei para o pastor Daniel e disse assim: pastor, eu vi um caminhão levando a igreja embora. Foi assim ou não foi, pastor? Falei: por esses dias o endereço muda. Talvez o pastor Daniel olhou para o caixa, chamou o tesoureiro: irmão, tem quanto aí? Aí quando o tesoureiro respondeu, qual deve ter sido a pergunta dele? Como será isso? É assim ou não é? A Maria perguntou para o anjo: como será isso? Porque quando Deus te fala de coisas extraordinárias, a primeira coisa que você olha é para o seu psicológico, seu emocional, seu financeiro, sua geografia, seu grau de instrução, seu sobrenome, se você tem muito, se você tem pouco. Quando a Maria olhou para o anjo e disse assim: olha, eu estou preocupada com a saudação. Você está achando que Maria ficou feliz, irmão? Você está achando que, oh glória, você é mãe de Jesus? Não, a Maria foi com medo. Maria, não, como vai ser isso? Eu não tenho condição não, eu sou Maria, olha minha casinha. Como é que eu vou criar o filho de Deus aqui dentro? O senhor está dizendo que eu vou me engravidar? E olha outra coisa, se o meu noivo escuta uma coisa dessa, acabou meu casamento, meu filho, está difícil casar.
O Senhor me ajuda. E outra coisa, como isso vai acontecer se eu só sou Maria? Eu moro em Nazaré, uma das cidades, uma das aldeias mais simples da Galileia. O anjo: espera, Maria. Espera aí, eu não terminei de falar. O anjo olhou para Maria e disse assim: fique tranquila, porque quem me enviou aqui para te dizer que tu vais gerar um filho e o nome dele será Jesus, ele também mandou te dizer que o Espírito Santo virá sobre ti. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Pastor, eu não sei como chegar. O Espírito Santo virá sobre ti. Pastor, eu não sei como fazer. O Espírito Santo virá sobre ti. Pastor, eu não tenho capacidade. O Espírito Santo virá sobre ti. Pastor, como que eu vou ser obreiro se eu não sei? Eu pego o microfone, eu me tremo, tudo some da minha cabeça. O Espírito Santo virá sobre ti. Pega a mão de alguém, 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 pega a mão de alguém. Se ele não acreditar, aí você solta. Diga para o da direita e o da esquerda assim: você não está sozinho nessa missão. Diga para ele: quem pediu teu ventre, quem pediu tua vida, quem te chamou para a obra, te trouxe aqui esta noite para te dizer que o Espírito Santo virá sobre ti. Levanta a mão dele lá em cima. Levanta a mão dele lá em cima. Feche os teus olhos só um momento. Ele está dizendo: o que você não tem eu dou, o que você não sabe eu ensino, o que está faltando eu acrescento. Terebaia, Súria. Eu estou sentindo a presença dele aqui esta noite. Orimicandarabachandaraia. Sabe por que a Mahanaim está fazendo 12 anos? É porque o pastor Daniel e a equipe que está aqui trabalhando não é na força do braço, não é na força da inteligência, não é só na força da sabedoria humana, não é na força do real, não é na força monetária. Sabe por que a Mahanaim está fazendo 12 anos na noite deste dia? O Espírito Santo virá sobre ti. 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 Você pode glorificar a Deus por isso? Oh, glória a Deus. Choriai minia sori mi calabaios. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão extraordinária aqui essa noite, pastor. Aleluia. Noé era construtor de navio? Noé era barqueiro? Noé era construtor de arca? Noé, faz uma arca. Eu não sei fazer, Deus. Eu não sei fazer arca. Eu nunca fiz uma arca. Deus, como é que... Deus falou: espera, Noé. Tem coragem de fazer arca, Noé? Tenho. Eu te dou o nome da madeira. Senhor, e quando eu fizer? Aí você pega o betume, betuma por dentro, betuma por fora. E mais, Deus? Aí você faz 3 andares, faz uma janela em cima, uma porta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Lembra do santuário? Lembra do tabernáculo? Deus falou a cor, o modelo, o tamanho, quantos metros, quantos centímetros, a altura, a profundidade. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você está achando que eu vou lhe confiar um projeto e vou dizer se vira? Você está achando que eu vou entregar um projeto na tua mão e dizer se vira? Ele vai te entregar o projeto e vai te dizer assim: agora eu vou lhe dar sabedoria, eu vou lhe dar graça, eu vou lhe dar condição. Quem crê nessa palavra aqui, diga glórias ao nome do Senhor. Tem uma unção aqui hoje muito gostosa nessa casa, tem ou não tem? Eu estou pregando aqui, pastor Daniel, e eu estou olhando para um senhor ali atrás, ó. Óculos. Parece que o cabelo dele é meio grande atrás, mas na frente. Olha lá, ele mesmo.
O senhor acredita que eu estou pregando aqui, eu estou olhando para o senhor, toda hora que eu olho para o senhor, eu vejo um pergaminho desenrolando em cima da tua cabeça. E eu vejo um projeto se abrindo assim, ó, e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até tomar conta de uma mesa toda. E Deus diz assim: diz para o meu servo que eu vou ser fiel nos detalhes. Eu vou ser fiel nas minúcias. Eu vou ser fiel em tudo que eu falei. Não vai faltar nada. Vai ser exatamente como foi planejado. Porque eu não confio a ninguém um projeto que eu não sustente esse projeto. Que eu não seja fiel com esse projeto. O senhor sai daqui hoje com uma promessa renovada. Porque Deus está dizendo assim: eu vou fazer e serei fiel nos detalhes no que eu vou fazer, diz o Senhor. Você tem coragem de levantar a tua mão e dar um glória a Deus aqui, irmão? Olha para o teu irmão de novo, diga para ele: o Espírito do Senhor virá sobre ti. Agora, isso aqui que eu vou te dizer aqui, é só para você saber quem gera para Deus. Pastora Juliana, a Maria estava com medo, sim ou não? Porque geralmente, irmão, quem Deus confia um projeto, em vez dele ficar alegre, ele fica com medo. Quando você vê uma pessoa empolgada, mas Deus me confia, é de desconfiar. Geralmente, quando Deus chama a gente para fazer um negócio grande, a gente fica com medo, é assustado. E o medo de não dar conta? E o medo de não conseguir? E o medo de não ser capaz? E o medo de não executar? É assim ou não é? Aí a Maria diz para o anjo assim: o Espírito do Senhor vai sair. Já me animei. Estou sozinha. Não. O Espírito Santo virá sobre ti. E mais, Maria, mais. A virtude do Altíssimo te envolverá. Levanta comigo assim a mão direita. Você sabe o que é envolver? Envolver é fazer isso aqui, ó. Envolver é fazer um círculo. Pastor, como eu vou saber se Deus vai me guardar no projeto ou não? Deus está dizendo assim: você está gerando um projeto para mim? Então eu não vou guardar só o projeto. Eu não vou proteger só o projeto. Eu vou proteger quem está gerando. A virtude do Altíssimo vai te envolver. Todas as vezes que Satanás vir contra a tua vida, tua família, teu ministério, ele vai bater de frente com a virtude, dizendo assim: já tem morador na casa. Nessa mulher aqui você não pode, com essa mulher e com esse homem você não pode fazer isso, porque ele está gerando um projeto para Deus. E quem está gerando um projeto para Deus também é protegido por Deus. Quem acredita que Deus está lhe protegendo porque você está gerando algo para Ele? A virtude do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aí a Maria disse assim: tudo bem, eu aceito. Está achando que é fácil? Quando a Maria engravida, sabe quem vai embora? José. O José ama tanto a Maria, sabendo que ela pode ser apedrejada, por estar grávida e não ser dele, por estar grávida e não ser casada, que ele sai sorrateiramente. O José não está fugindo só para abandonar Maria, é para salvar a vida dela. O José está saindo. Quando o José está saindo, indo embora, quem está no caminho esperando José? O anjo. José é parado pelo anjo antes assim: volta. Como volta? O que Maria está gerando é do Espírito Santo. O que Maria está gerando? O que Maria está gerando? Pastor, a minha mulher me chamou, Deus me chamou para a obra, minha mulher falou que não aceita ser mulher de pastor. O Deus que falou com Maria vai esperar a tua esposa na curva. Vai chegar para ela e vai dizer assim: teu marido foi chamado para ser pastor. E aí? Aquilo não é da cabeça dele não, viu? O que está sendo gerado nele. Para de tentar provar que o que você está gerando é do Espírito Santo. Para de tentar provar que Deus te chamou. Para de tentar, o projeto é de Deus, pastor. Ninguém acredita. Ninguém tem que acreditar. Porque quando o anjo desceu, a casa não estava cheia. O anjo não tocou trombeta ali em Nazaré não, irmão. O anjo falou com Maria. Com quem? E por que todo mundo tem que acreditar se Deus falou foi com você? Quem tem que acreditar é tu. Ninguém é obrigado a acreditar em você não, irmão.
Uma mulher parece grávida falando que é do Espírito Santo, é obrigado Nazaré todo a acreditar nisso? Deus chamou você e você vai contar para as pessoas e quer que todo mundo aplaude. Não, meu irmão, tem hora que as pessoas vão dar risada de você, vão te chamar de mentiroso, vão dizer que o que você está dizendo é uma loucura. Só que o Deus que falou com Maria é o Deus que vai convencer José. E Deus está falando essa noite que tem José que estava indo e vai voltar no mesmo caminho. Porque Deus falou para José, o anjo falou para o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, é o seguinte: o filho é de Deus. O filho é de quem? Mas é tu que vai criar. Tu vai criar, tu vai ajudar Maria. Porque o projeto é para vocês, é para a família. Volta e ajuda Maria. Aí o José, olha irmão, não conheceu Maria até Jesus nascer. Você sabe o que é um camarada casar, homem de Deus, e ficar 9 meses sem tocar na mulher? O José casou com a Maria. Aí o César Augusto baixa um projeto, um decreto. Todo mundo deve se alistar na cidade em que nasceu, para cumprir a profecia que Jesus era da casa, Maria era da casa de Davi e o José também era, os dois eram. Eles foram se alistar em Belém, cidadezinha pequena, hospedagem cheia, os hotelzinhos, as pousadinhas, tudo cheio, casa de parente, tudo lotado. A Maria e o José chegam atrasados, porque Maria está grávida, de 9 meses, provavelmente indo em cima de um jumentinho. Chegaram por último, quando chegou não tinha lugar. Aí o José vai aqui, não. Bate numa pousada? Não. Bate em outra porta? Bate na porta do hotel. Vai, na casa do parente. E você está achando que só porque o projeto é de Deus, as portas vão abrir assim de graça. Ô irmão, estou aqui gerando um projeto de Deus. Não, irmão. Tem hora que o projeto é de Deus e as portas não o aceitam. Tem hora que o projeto é de Deus e o único lugar que sobra para ele começar é a manjedoura. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: comece pela manjedoura. Você está achando que só porque o projeto é de Deus ele vai nascer em berço de ouro? Você está achando que só porque o projeto é de Deus, a Mahanaim está linda? Tá ou não? Tá ou não tá? Mas não foi aqui que ela nasceu não, nasceu na sala, só família. Sem instrumento, sem som, sem microfone. É assim ou não é? Aí, pastor, a gente vai alugar o imóvel, o camarada pede olerite, alguém que receba 10 vezes o valor do aluguel, 2 fiadores. Você chega para o irmão, eu não boto meu nome de jeito nenhum. E tal, é uma luta, é uma guerra. Vai chegando o dia de pagar o aluguel, o pastor não sabe se paga o aluguel, se paga a água, se paga a luz. Meu Deus, tem misericórdia. Não é porque o projeto é de Deus que ele vai nascer rico, não. Jesus nasce numa manjedoura. Onde? É bom para você que está aqui hoje, empreendedor, que está achando que só porque Deus te deu um projeto, você vai começar na Paulista. Tu vai começar às vezes na Viela, irmão. Onde nasceu as maiores igrejas? Onde nasceu as maiores empresas? Onde nasceram os maiores homens? Não dá para começar no... Se os grandes lugares não abrir a porta, comece pela manjedoura. Aí a Maria chega para o José, escuta isso aqui. José, problema à vista. Que foi, foi Maria? Pelo amor de Deus. A bolsa estourou. O José disse assim: agora vamos procurar ajuda. Tem não. Aí deita a Maria no capim. Quem apartou? O José mesmo. Dá força, Maria. E a Maria: socorro, meu Deus, me ajuda. Soltou. Irmão, só quem já gerou um projeto sabe o que sofreu para ele nascer. Eu fui na maternidade uma vez e o meu menino tem 10 anos foi programada a cirurgia, que é cesariana. Aí o menino nasceu uma semana antes. A minha esposa disse assim: eu queria tanto que você estivesse aqui. Eu disse: você não sabe o livramento que Deus me deu. E o medo, irmão, de ver aquele monte de mulher gritando, maca passando com sangue. Ai, irmão, é uma loucura. É gente se contorcendo, porque alguma coisa vai. Pega a mão de alguém. Projeto não nasce com risada não, irmão. Projeto não nasce com festinha não. Projeto de Deus nasce com contração.
Projeto de Deus nasce com dor. Projeto de Deus nasce com lágrima. Mas deixa eu te dizer uma coisa: depois que nasce, que a mãe olha, parece que não teve dor mais. É a alegria que a pastora estava sentindo aqui de olhar para a igreja. Quando você olha para trás, que lembra da dor, você diz: meu Deus, nem parece que eu sofri tanto. Porque Deus está dizendo que vai valer a pena. Levanta a tua mão e dê glória ao nome de Jesus, porque vai valer a pena. Tenha certeza disso. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos lá. Ó, pastor Daniel, quando Jesus nasce, não tem enxoval. Tem enxoval não, irmão. É na manjedoura. Sabe o que a Bíblia diz? Não é eu não, é a Bíblia. Que ele foi envolto, ele foi enrolado em panos. Em quê? Pegaram um pano, enrolou Jesus no pano. Aí a Maria olha para o menino, pastora Juliana, e diz assim: ele pediu meu ventre e eu dei. Ele falou para mim que eu ia engravidar, não era de José, era do Espírito Santo. Eu engravidei. Eu passei 9 meses cuidando para não bater a barriga, para não matar o menino, para não fazer uma loucura, para me alimentar certo. Agora o menino nasceu, agora a preocupação de Maria: como é que eu vou criar esse menino, gente? Meu marido carpinteiro, não está dando muito serviço esses dias aqui em Nazaré. O negócio, o povo não está querendo fazer móveis aqui em Nazaré, não. Como é que eu vou fazer para criar esse menino? Daqui a pouco, alguém bate na casa onde eles estavam, no lugar onde eles estavam. Quando eles vão atender 3 magos, rapaz, tem jeito de gente importante, cada um com um alforje. Aí um já abre o alforje assim, ó, tira uma barra de ouro. Tira uma barra de quê? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Maria, lá de Nazaré, que nunca viu dinheiro, nunca viu prata, nunca viu bronze, diga para ele assim: gerou para Deus e já está vendo ouro. Maria nunca viu ouro não, irmão. Escuta isso aqui. O primeiro tira ouro e diz assim: um presente para o menino. Um presente para quem? Não era para Maria não. Porque você só usufrui do ouro que é dado para o projeto. O ouro é dado para o projeto, mas como você faz parte do projeto, você usufrui do ouro. Escute isso aqui. Chega o outro, tira incenso, tira mirra, 3 riquezas. Só que quando eles entregam, escute isso aqui, eles foram revelados que voltasse por outro caminho, porque Herodes tinha perguntado onde havia nascido o rei. E aqueles homens voltaram por outro caminho, e para cumprir o que foi dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se um choro em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel chorando pelos seus filhos, pois eles não existem mais. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Todas! De todo o povo, de toda província, de todo lugar. Todas as crianças. Só que o anjo vai lá em Belém e diz para Maria e para José assim: vaza. Para onde? Para Nazaré? Não, Nazaré não. Para o Egito. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Escute isso aqui. Maria e José não tinham condição financeira nenhuma. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Pega a mão do irmão que está do teu lado. Ele tem fé ou não? Olha para mim, olha para mim. Quando chegou o incenso, o ouro e a mirra, pastor Daniel e pastora Juliana, estou dizendo para toda a igreja, mas especialmente para vocês. Quando chegou o incenso, o ouro e a mirra, sabe o que é que Deus estava dizendo para Maria e para José? Deus estava dizendo, pastor Velhinha, Deus estava dizendo para Maria: você gera e eu sustento. Você gera e eu pago a conta. Você gera, mas é eu que vou cuidar. A provisão é comigo. Quem acredita que está chegando provisão para projeto aqui? Quem acredita? Deus está dizendo assim: eu te dei uma ideia, você acreditou, o recurso é comigo. Quem não leva? Não, dá um glória bem gostoso para Jesus, porque está chegando provisão para o projeto. Maria e José vai para o Egito.
passa alguns anos no Egito, não é meses nem dias, não, anos no Egito. E eu vou já passar para o finalzinho da mensagem. Quando eles estão no Egito, quem vai lá de novo? O anjo. O anjo de novo, lá no Egito. Maria, José, pega o menino. Não pode voltar não, Herodes mandou matar o menino. Aí o anjo diz assim: quem queria matar o menino, morreu. Quer um conselho? Eu vou te dar um conselho aqui de Deus. Tente matar um bandido perigoso, periculoso, assassino, mas não tente matar um projeto de Deus. Porque quem tenta matar o projeto de Deus, morre primeiro. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Sabe o que Deus está dizendo? Tu estás gerando um projeto meu. Quem se levantar contra o projeto, cai primeiro. Deus está dizendo assim: o projeto é protegido. Deus está guardando a tua vida porque tem um projeto aí. Deus está guardando a tua casa porque tem um projeto de Deus aí. Deus te preservou com vida até hoje porque tem um projeto de Deus aí. Quem acredita nisso? Pegue a mão de alguém e diga bem assim: quem tentar matar o projeto morre primeiro. Não, meu irmão, não mata. O projeto não mata. O projeto não mata. Quem tentar matar o projeto morre na frente. Pode voltar. Volta, porque quem queria matar o menino morreu. Aí eles voltam. Para onde que eles voltam? Para Nazaré. E lá em Nazaré Jesus é criado. Lá em Nazaré Jesus é criado. Até com 30 anos Jesus ia ser batizado por seu primo João Batista. Quando Jesus é batizado por João Batista, Jesus não volta para Nazaré. Ele vai para as terras de Zebulon e Naftali, que é as regiões de Cafarnaum, porque o lugar que habitava em trevas se viu uma grande luz. E Jesus chega, e lá em Nazaré, e lá em Cafarnaum, Jesus começa a levantar paralítico, curar cego, purificar leproso, ressuscitar mortos e anunciar o reino de Deus. Escute, um dia Jesus pregou uma mensagem tão poderosa, mas tão poderosa, que uma mulher que estava na plateia não aguentou, levantou e deu um grito: bem-aventurado foi o ventre que gerou esse homem. Escuta o que eu estou lhe dizendo: coisas grandes nesse mundo. Talvez você não vai estar aqui, talvez seja daqui 50 anos, talvez seja daqui 100 anos. Alguém vai dizer assim: tudo isso nasceu na vida de um simples homem de Deus. A Maria emprestou o ventre para Deus, e por isso eu estou aqui pregando Jesus para vocês hoje. Porque o projeto nasceu com uma mulher simples. Sabe o que você precisa entender hoje? Que quando Deus escolhe você para gerar um projeto, quando Deus escolhe você para uma obra, Deus não olhou para a tua capacidade, Deus não olhou para onde você morava, quem você era. Deus só queria saber se você aceitava. Irmão, eu sou um caipira, um Zé Mané que não sei de nada. Eu abro a Bíblia, leio um versículo e prego para o povo. Meu telefone toca 24 horas por dia. Irlanda, Alemanha, Holanda, Portugal, Estados Unidos, não sei o quê. E de vez em quando eu estou falando para 5.000 pastores, 10.000 pastores, convenção. Eu falo: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Ele diz: não, pai, tu não vale nada não. É porque tu me emprestou teu ventre. Eu estava procurando um pregador. Eu queria alguém que pregasse. Eu não queria alguém que sabia pregar. Eu queria alguém que tivesse coragem. Tu aceitou, e é por isso que tu está viajando. Porque tu aceitou. Sabe por que tem gente que nunca saiu do lugar? Porque ele é muito capaz, mas é pouco corajoso. O ventre dele nunca foi de Jesus, o dinheiro dele nunca foi de Jesus, o coração dele nunca foi de Jesus, e todos os planos que ele executa é o deles. O de Deus é sempre para depois. É gente que está aqui me ouvindo, que foi chamado para o altar, mas nunca esteve no altar. Foi chamado para cantar, mas nunca cantou. Foi chamado para pregar, mas nunca pregou. Sabe por quê? Porque você sempre priorizou os seus projetos. Só que Deus essa noite está dizendo assim: eu preciso de um ventre. Eu preciso de alguém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé.
Olha para o teu irmão e diga para ele assim: se você aceitar gerar um projeto para Deus, diga para ele: o Espírito Santo virá sobre ti. Diga para ele: a virtude do Altíssimo te envolverá. Escuta aqui o que eu vou te dizer. Escuta aqui o que eu vou te dizer. Eu deixei você ficar de pé. Pastor Daniel, eu li uma coisa uns anos atrás. Lá no Antigo Testamento tinha uma determinação. Quem profetizasse contra o templo, quem falasse contra o templo, ele recebia uma sentença. Isso era algo cultural, era algo que foi falado. Se alguém se levantasse contra o templo, que fosse tirada a viga principal da sua casa, e que esse homem fosse dependurado nela. Escuta aqui o que eu estou dizendo. Essa é a história. Qual foi a acusação que levou Jesus à crucificação? Eu derrubarei este templo em 3 dias. O burburinho nasceu ali. Aí levaram Jesus. Ele disse para derrubar o templo. Tá? E foi levantando as acusações. Jesus foi passando pelos julgamentos. Jesus passou por Anás, Caifás, Pilatos, etc, etc, etc. A Maria, a outra Maria, e um grupinho de gente muito pequeno estava no dia da crucificação. Jesus está na cruz ensanguentado, uma coroa de espinho na cabeça, todo ferido. Quando Jesus olha para baixo, pastor Daniel, isso aqui, você precisa ouvir isso aqui, para você saber o que acontece com quem gera para Deus, pastora Juliana. Quando Jesus olha para baixo, o rosto de Jesus está com sangue seco, os olhos de Jesus meio abertos, meio fechados, Jesus todo ensanguentado. Quando Jesus olha para baixo, quem está lá? Maria. Quem está do lado de Maria? O melhor amigo de Jesus, chamado João. Aí Jesus, com a voz embargada, com sede, Jesus estava com sede. Jesus olhou para João e disse assim: João, eis aí tua mãe. Olhou para Maria e disse assim: mulher, eis aí o teu filho. E desde aquele dia, João recebeu Maria em casa. Sabe o que Jesus disse? Eu estou indo, Maria. Eu estou indo. Mas eu vou deixar um filho para cuidar de você. Você não vai ficar sem casa. Você não vai ficar sem filho. Você não vai ficar desamparado. Porque quem gerar para Deus não vai ser esquecido. Quem gerar para Deus não vai ser abandonado. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você está gerando para Deus hoje? Sabe o que Maria fez? Ela abriu mão de ter o filho dela para ter primeiro de Deus. Aí sabe o que Jesus faz agora? Jesus agora pega o melhor amigo dele e diz assim: eu quero que você seja o filho dela. E eu quero que você receba ele como filho. E João passou a cuidar de Maria. Sabe por quê? Porque quem gera para Deus será cuidado. Olha para alguém e diga para ele assim: gere para Deus, e você nunca será esquecido. Nunca. Nunca. Pode passar décadas. Antes de orarmos, nós temos que ter cuidado, pastor Daniel, para nessa vida a gente em algum momento não compreender mal a Deus. O pastor Daniel passou um tempo, eu acompanhei, enfermo. Quantas vezes a pastora Juliana enferma? Com gente que deu a vida pelo Evangelho. Tudo que eles sabem fazer é cuidar de pessoas, pregar o Evangelho. Quantas pessoas que nunca fez nada para Deus nesse tempo não sentiu uma dor de dente? E o senhor entrando e saindo do hospital.
pastora internada, volta. Um casal foi missionário na China por muitos anos, muitos anos. E um dia eles voltaram. E quando eles voltaram, o marido estava enfermo e ele se revoltou. Ficou muito chateado. Falou para a esposa dele: olha, depois de fazer tudo para Deus, de dar nossa vida para Deus, o presente que a gente recebe é esse. Eu estou enfermo, está com uma enfermidade dessa, que talvez pode me levar à morte. Aí ela disse: não pensa assim de Deus não, Deus é bom, Deus é justo. Não, ele se chateou. E um dia ele saiu para a rua e falou para ela assim: ó, já que você continua falando com Deus, pergunta para o teu Deus se esse é o presente que a gente recebe quando a gente chega em casa. Saiu, passou algumas horas na rua, voltou e ela está lá na pia chorando. Aí ele passou por ela e disse: tu não desanima mesmo, tu é crente. E aí, perguntou para Deus? Ela disse: perguntei. E Deus respondeu? Respondeu. E o que Deus respondeu? Ela olhou para ele e disse assim: ele me respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Olha para o teu irmão e diga para ele: nós ainda não chegamos em casa. Pega a mão de alguém que está ao teu lado. Diga para ele assim: quando a gente chegar em casa, não tem mais doença. Lá não tem hospital, pastora Juliana. Quando a gente chegar em casa, não tem mais injeção. Pastor Dixon, quando a gente chegar em casa, não tem mais pranto, não tem mais dor. Deus, mas eu estou gerando para o Senhor e estou sofrendo. Deus está dizendo: você ainda não chegou em casa. Quando você chegar, o teu galardão está comigo. Quando você passar na porta, um anjo vai te segurar e dizer assim: seu novo nome. Quando você entrar, você vai deparar com uma praça e o rio da vida está passando no meio da praça. Tem uma árvore lá chamada Árvore da Vida, e ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Balança teu irmão de novo e diga para ele: ainda não chegamos em casa. Levanta a mão dele lá que nós vamos adorar. Fecha os teus olhos, há uma presença. Há uma presença, fecha os teus olhos.